Entrei na ação máxima do whey protein que eu estava discursando a vocês agora sobre os compostos bioativos, está ali na ordem, tá? Então o que a gente tem? Eu tenho aqui os compostos bioativos, o que eu acabei de citar, a beta e a alfa, que são compostos de 120, 140 aminoácidos interligados, então são moléculas um pouco maiores, que têm uma característica de serem resistentes à ação gástrica do nosso trato gastrointestinal. Ou seja, essa molécula grande de 120, 140, ela é resistente ao ácido clorídrico e por isso ela chega intacta às suas células, vamos dizer assim, e garante as características do whey protein. Que características são essas? Principalmente anti-inflamatórias e antioxidantes, que eu acho que são fundamentais para você ter um trabalho muscular, ter um processo anabólico. A entrada dos aminoácidos é fundamental, mas eu preciso de uma ação antioxidante, uma ação anti-inflamatória, uma ação imunológica, por exemplo, desse produto. Então, para eu ter a ação máxima desse produto, eu tenho como raciocínio que eu preciso ter esses compostos intactos. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por que eu estou incomodando vocês e ratificando essa questão de intacto frente a esses compostos bioativos? Porque a literatura nos mostra o seguinte, isso aqui, ó. A beta-lactoalbumina e a sua alfa-lactoalbumina, ambas são os principais componentes do soro do leite, em temperaturas acima de 60 graus, geram modificações ou alterações irreversíveis. Ou seja, quando vocês forem fazer um brownie de whey protein, uma panqueca de whey protein, ou seja, se vocês forem aquecer o whey protein, na minha modesta opinião, o produto já era. Para mim, se eu quero uma ação completa dessa proteína do soro do leite, eu tenho que dar ao meu atleta de forma intacta. Eu tenho que falar de forma íntegra. E a forma íntegra é in natura. Porque, volto a dizer, vocês vão fazer um bolo em casa, qualquer coisa, o forno de vocês vai ser 80, 200 graus, enfim. Então, esses dois compostos bioativos, que, volto a dizer, são resistentes à minha ação gástrica, não são resistentes ao calor. E aí você perde o produto. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Se eu quero trabalhar com o produto máximo, de uma forma completa o whey protein, para o meu processo de síntese proteica, para o meu processo anabólico, para o meu processo de crescimento, os meus clientes não recebem proteína aquecida, eles recebem apenas in natura. Porque eu acredito que esses produtos são fundamentais para corroborar com todo o trabalho muscular que eu estou gerando frente à dieta, carboidrato, proteína, lipídios, micronutrientes, magnésio, eu posso falar minerais, né? Tem que falar magnésio, sódio, potássio, cloro. Então eu preciso dessa orquestra alimentar, mas eu preciso desse produto de uma forma intacta, caso eu o prescreva. Para aprofundar um pouquinho mais e tentar comprovar ou corroborar o que eu estou dizendo para vocês, eu tenho referência desde a década de 90 que falam sobre isso, tá? Então não é necessariamente de hoje. Tá? Eu tenho um paper que eu usei lá no meu YouTube, eu até convido vocês a olhar o site da nossa empresa, a Long Nutrição Esportiva, está lá, eu fiz um videozinho falando sobre isso, convido vocês a darem uma olhadinha via Long Nutrição Esportiva. Mas, vamos seguindo, aprofundar mais um pouquinho. Se eu pego esse paper aqui, ó, de Sakai de 2014, ele diz o seguinte: você pega o leite, leva lá para a empresa e através de ultrafiltração, cromatografia e um aquecimento, você prepara o produto para o comércio. O próprio paper está lá, eu trouxe de forma literal, fiz Ctrl+C, Ctrl+V, botou lá, produto final é pobre funcionalmente. Ou seja, eles, através de controle laboratorial, enfim, tudo bonitinho, ultrafiltração, cromatografia, EPI, um monte de coisa, você tem um produto pobre. Que aí o cara da empresa lá te liga, Rafael, eu quero um whey concentrado. Aí você reinsere produtos e vende. Mas o professor Daniel pediu agora hidrolisado. A gente reinsere produtos e vende. O professor Valentim pediu agora isolado. Então eu vou lá e reinsiro produtos e vendo para ele desse produto. Então o que eu quero chamar a atenção é que o proteína é um produto sensível. Você fez uma maquinaria industrial para você dar um produto de alta eficiência, se for respeitado agora o que foi dito lá, de fraudes, enfim, mas você dá um produto de muita eficácia, aí você vai lá, aquece em casa e... Vocês estão entendendo que de uma forma já está jogando dinheiro fora? Na minha opinião, está jogando dinheiro fora. Então, não acho muito vantajoso fazer isso. Aí voltemos às questões facebookianas. Aí você vai lá no Facebook e a pessoa discute. Se eu posso aquecer o ovo, eu também posso aquecer o whey protein. Eles faltaram as aulas de bromatologia, né? Certamente faltaram, né? Porque proteína quaternária, terciária, secundária, dupla hélice, cara, não temos tempo para falar sobre isso, mas todo mundo lembra das nossas aulas de bromatologia que existem características específicas de cada proteína, que umas são mais resistentes, outras menos. A carne, ela resiste um pouco mais porque ela tem mais gordura, tem mais fibra, é uma estrutura um pouco mais quaternária, é diferente. O whey protein é um produto simples, sensível. Agora, se vocês não querem acreditar em nada que eu falei,
Perguntem para as mães de vocês o que elas faziam para dar o leite para vocês não passarem mal. Eles aqueciam, lembra? A gente fazia banho-maria do leite. Para quê? Porque a criança, quando tinha dificuldade de digestibilidade do leite, por causa desses compostos bioativos, que estes são aqueles compostos alergênicos às crianças, a beta principalmente, o que a mamãe fazia? Ela ia lá, aquecia o leite de banho-maria, quebrava a beta e o seu bebezinho consumia. Não estou discutindo leite materno, isso é melhor, tá, gente? Só estou falando uma questão química e uma questão científica aqui. A mamãe vai lá e aquecia o leite e dava, porque quebrava esses compostos bioativos e a criança se digeria melhor. Então a gente conhece a quebra desses compostos há mais de 200 anos. A gente só não conseguiu transpor essa informação para o esporte. E eu estou tentando trazer essa informação aqui para vocês. Certo isso? Vamos lá. Depois disso, então, a questão dos estímulos diferentes. A gente viu lá o mTOR e a P70. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, o mTOR é uma via de sinalização, por ser chave regulatória em translação, síntese proteica. A P70 é uma proteína ribossomal, bonito, maravilhoso, tem referências para isso. Eu só quero chamar uma atenção aqui, que é isso aqui, ó. Este senhor aqui, o mTOR. A função do mTOR não é apenas a síntese proteica. Eu tenho um aluno agora, na graduação, que a gente defendeu o TCC dele, e a gente encontrou referências muito generosas, que a função principal do mTOR é crescimento celular, não é síntese proteica. Síntese proteica é um dos tipos de crescimento celular. Crescimento de gordura também é celular, crescimento de cabelo também é celular, e crescimento de câncer também é celular. E a gente encontrou câncer pancreático, câncer gástrico, com estímulos crônicos do mTOR. Então, calma. Prestem atenção na ciência, vão para o PubMed, vão lá no ResearchGate, pesquisem, troquem informações, porque ter estímulos crônicos de mTOR é processo inflamatório, é obesidade e em casos mais agressivos pode gerar câncer. Então essa questão do mTOR é importante, a atividade física faz o estímulo, mas papai do céu é muito inteligente, que faz o estímulo que você precisa, que é no teu momento de treino e no seu momento de recuperação. Mas 24 horas crônica, papai do céu mais uma vez foi inteligente, ele inventou a miostatina, que faz a contra-regulação desta mTOR. Então por isso que existe insulina, existe glucagon, existe mTOR, existe miostatina. Se o organismo tem isso, é uma maquinária perfeita, ele sabe por que utiliza. Então não tenta inibir coisas que o organismo faz. Tentamos entender o organismo para utilizá-lo de uma forma mais inteligente. Eu acho que fica mais bonito o nosso trabalho. Depois disso, outra questão importante, a toxicidade da leucina. Perdão. A gente tem suplementos de leucina e vem lá um potão lá de 100, 90, 120 gramas de leucina. Mas se vocês pegarem uma literatura básica, e aí eu volto a dizer, a gente não precisa ir na referência do PubMed, essa aqui ela já está lá no Langer, há anos que ela está lá. O que ela mostra? Que existem aminoácidos glicogênicos, ou seja, que se transformam em açúcar, e existem aminoácidos cetogênicos, ou seja, que se transformam em corpos cetônicos. Amônia, toxicidade, lembra daquelas aulas de bioquímica? A leucina é um aminoácido exclusivamente cetogênico, ou seja, em excesso geram corpos cetônicos. Em excesso aumentam amônia, em excesso geram toxicidade. Então não há por que utilizar quantidades agressivas de leucina se você não precisa e porque pode gerar uma toxicidade. A literatura diz em valores de 3 gramas para ter um efeito sinotrópico. Então quer dizer que eu vou usar 6 para eu dobrar. Foi a história cavalar que a gente estava discutindo aqui, né? Eu vou utilizar o hormônio de cavalo porque eu vou dobrar. Então se é 3 de leucina, eu vou usar 6. Se é 25 gramas de whey, eu vou usar 50. O organismo, a diferença entre o homem das cavernas e nós, século XXI, é o Burger King e o McDonald's e todos os junk food, né? Porque a nossa genética é muito semelhante, tem epigenética, que o Thiago comentou brilhantemente, mas de uma forma geral não houve muitas mudanças agressivas que justifiquem utilizar quantidades muito altas de leucina. Voltemos à questão da indústria e do alimento, né? A gente não tem tanta quantidade de leucina no alimento. Então será que a gente precisa de tamanho e quantidade fina do suplemento? Perguntem, façam sempre essa autocrítica. E volto a repetir, é um aminoácido cetogênico que pode ser tóxico em excesso. Eu trabalho com neurociência e eu induzo o coma dos meus ratinhos com leucina, por exemplo. A gente aumenta a amônia e eles entram em coma. Isso acontece. A gente faz isso para poder fazer parâmetros neurofisiológicos, enfim, no laboratório. Então tenham cuidado. Não vou dizer que vocês vão entrar em coma. Eu só estou dizendo que existe uma via que o faz. Certo? Depois disso, uma outra relação interessante destes aminoácidos, especificamente da leucina, que é essa questão do colesterol.
Se eu pegar esse paper aqui de 2013, lá da International Society, ela fez um posicionamento do HMB, só que ela mostra uma imagem que não foi discutida, que eu acho legal da gente levar em consideração. Olha o produto final da leucina aqui. Eu tenho a leucina, bonito, lindo. O seu metabólito, o beta-hidrox, beta-metilbutirato, perfeito. Mas olha aqui embaixo, o outro metabólito que pode ser gerado com leucina, colesterol. A leucina, ela gera o HMB com a redutase, que é uma etapa síntese limitante, exclusiva da síntese de colesterol. Então, nós, além de gerarmos um corpos cetônicos, vocês também podem aumentar o colesterol dos clientes de vocês. O caso específico do HMB, que é um suplemento, eu acho excelente, tá? De uma forma geral, eu acho um ótimo suplemento. Mas eu aconselharia que vocês fizessem embasamento de sangue de forma periódica para avaliar se não aumenta colesterol. Eu já tive atletas que sim. Cara, papai do céu escolhe, né? Você vai para processo anabólico, só com colesterol, nível de treinamento, se é atleta de alto rendimento, enfim. Mas eu tive já desportistas que tiveram aumento de colesterol com o uso do HMB. Tiveram que simplesmente tirar para baixar o colesterol. Então, o nosso trabalho como nutricionista vai muito mais além, claro, de você prescrever dieta. É fazer uma bioquímica, uma antropometria, acompanhar, enfim, tudo que a gente sabe, que a gente batalha diariamente para que nós tenhamos dentro do nosso conceito, dentro da nossa legislação, que façamos bioquímicas, antropometrias, porque eu preciso saber se a leucina, se a HMB que eu estou dando para o meu atleta está gerando força ou está gerando graxa. E eu preciso entender isso. Então, eu preciso acompanhar de forma bioquímica o meu atleta. Depois disso, eu tenho então 3 situações importantes que nós falamos. O whey protein, a questão do aquecimento, que eu acho que a gente deve pensar e ter uma autocrítica quanto a isso. Depois a gente comentou a questão da leucina e a sua questão cetogênica, a questão do aumento da amônia e por fim o HBB, a relação com o colesterol. Vamos jogar isso em algumas questões práticas agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho ali, ó. Eu peguei uma referência de 2015, agora da Journal of Nutrition, que ela faz essa discussão aqui. De uma forma geral, a gente trabalha com 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, podendo chegar a 3,1. Se a gente estiver falando de fisiculturista, claro que usam 5, 10. Eu estou falando o que tem no paper, o que tem nas referências. Mas a gente sabe do que acontece na prática profissional. Mas eles nos defendem que um cara que quer fazer anabolismo, hipertrofia ou fisiculturismo, eu posso utilizar 3 gramas de proteína por quilo de peso, 3 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Algumas regras básicas. Primeiro, alto valor biológico em todas as refeições. Por que isso? Vamos lembrar, processo, parafraseando de novo as palestras de pré-greco que nós tivemos antes, o nosso processo de janela anabólica dura 4, 5, 24 horas, né? Na verdade, o período de recuperação, ele começa quando você para de treinar e termina quando você volta a treinar. Então, 24 horas você está se recuperando. Se o seu atleta está treinando todos os dias, ele está em constante período de recuperação. Como nós não sabemos a hora que o seu corpo cria um músculo, eu vou criar um músculo ao meio-dia, à meia-noite, às 2 da tarde, às 3 da manhã, às 5 da tarde, às 6 da noite, eu não sei quando isso ocorre, o que a gente faz? A gente oferece proteína em todas as refeições. Aí, só que, claro, respeitando algumas regras, para não exagerar na quantidade, existe uma questão de 25 gramas por refeição, alguns usam 20, outros mais, outros menos, aí vai da expertise de cada um, mas de uma forma geral, eu aconselharia que as proteínas estivessem oferecidas em todas as refeições, para que eu garanta eu fazer unha, fazer cabelo, fazer inclusive músculo, fazer tudo dentro desse organismo. Se eu tiver isso sempre disponível, eu vou ter uma saúde catabólica da minha dieta. Porque eu não sei, mais uma vez, quando esse organismo o fará. Então eu sei que eu vou oferecer para que ele, quando ele quiser fazer, está disponível no plasma. Essa síntese proteica, então, muscular, ela dura apenas 4 a 5 horas pós-ingestão. Então por isso que é importante. Eu comi a proteína agora, às 7 horas da noite, eu estou garantindo, de acordo com essa referência, eu estou garantindo 10, 11 horas da noite que essa proteína esteja disponível no plasma. Então eu preciso de uma outra dose, uma outra, e aí vai. Por isso, nessa questão cíclica dessa proteína para eu gerar um processo anabólico saudável. Aí dentro dessa discussão, claro, só para a gente relembrar rapidamente, eu tenho lá os 3 tipos de whey protein, isolado, concentrado e hidrolisado, que a gente pode utilizar de uma forma geral, na minha opinião, só para a gente lembrar de referência. O isolado, as referências nos suportam que eles são os mais adequados para o processo de emagrecimento, para hipertrofia. Eu acho que tudo é matemática. Se você calcular muito bem o carboidrato da dieta, o lipídio, enfim, você pode utilizar um concentrado que vai ter os mesmos resultados. Essa neura mercadológica, tu comprar isolado, é que é mais caro. Se você pegar um bom produto e calcular, não tem problema nenhum, né? Aliás, esse negócio também de whey protein só com água, para mim também isso é balela. Se você quiser utilizar com aveia, com castanha, com leite, meu amigo, faça do jeito que você
quiser, tenha apoderamento sobre as suas ações como nutricionista, né? Não fique refém de conduta de produto, né? Então faça como você achar melhor. Então se eu estou utilizando whey protein com leite, por exemplo, eu estou de uma forma geral desisolando este produto, não há necessidade de ser isolado, né? Eu posso comprar um concentrado, já está vindo lactose, já está vindo um monte de coisa do outro. Cara, para que eu vou utilizar o mais caro? Não precisa, é calcular e oferecer. Então eu acho que essa sapiência nós precisamos ter para bater de frente com essa disputa, muitas vezes desleal, do mercado conosco, que a gente é menor número, claro, e mais pobrinhos do que o mercado, né, infelizmente. Depois disso eu tenho então a questão de um whey protein hidrolisado, que é o mais caro de todos, só que tem uma regrinha que é importante da gente salientar aqui dentro. De uma forma geral, estes dois senhores aqui, o isolado, a gente tem um pico de absorção na casa de 90% a 95%. O whey protein concentrado de boa procedência fica lá em torno de 80% de absorção. Agora, o hidrolisado, a referência chama de absorção variável. Por que variável? Por que é mais caro? Porque ele tem lá proteínas pré-digeridas que facilitam o processo digestório. Só que isso não lhe garante que ele seja melhor do que os outros. Por quê? Porque para eu hidrolisar uma proteína, eu consigo no máximo hidrolisar 25, 30% de um produto. Por que eu não hidrolizo 100%? Porque o paladar é pavoroso. Se alguém aqui dentro da Interal, desculpa, não é a minha área, tá? Eu não me lembro do produto, mas tem um produto da Interal que é 100% hidrolisado. Gente, o sabor dele é intragável. Infelizmente é horrível, porque quando mais você hidrolisa uma proteína, o sabor amargo dela fica péssimo. Então o que a indústria faz? Até 30% ela consegue hidrolisar. E o que ela faz? Os outros 70%, o que é? A proteína que a indústria escolher, né? Ela vai lá, bota enzimas digestivas, bota a proteína que ela quiser e bota no mercado. Essa proteína que ela quiser é que nos faz ter uma interrogação no hidrolisado sobre o perfil absortivo. Aí eu tenho que saber de boa procedência, bom produto, boa marca, para saber se aquela hidrolisada é boa mesmo, ou se tem lá uma proteína de... Enfim, não vou dizer não. De repente quem gosta, mas tem uma proteína lá que você julga como sendo de baixa qualidade e você está pagando muitas vezes gato por lebre. Então, sejam críticas ao que vocês estão buscando, porque tem muita coisa aí para a gente discutir sobre suplementação e apenas sobre proteínas. Né? Aqui do lado, alguém pode ficar feliz, outras pessoas podem ficar tristes comigo quando eu vou falar isso, mas eu estou trazendo informações e eu quero abranger essas informações a todos. Existe uma diferença, e essa é feita em 2015, entre proteína vegetal e proteína animal. O que a gente tem hoje? Esse paper, eu fiz um neologismo aqui, não sei se nem existe essa palavra, mas eles utilizaram quantidades isonitrogênicas. Eles calcularam o perfil de proteína da proteína vegetal do animal pelo teor de nitrogênio da dieta. Então eles utilizaram isonitrogênios. Eu traduzi meio tupiniquim transgênicas ali. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Que quando você tem duas proteínas, uma vegetal e uma animal, a vegetal, você tem lá 30 gramas de uma proteína de arroz e 30 gramas ou de soja, de arroz, ou de milho, de amendoim, enfim, e você tem 30 gramas de whey protein. A proteína vegetal tem uma maior conversão à ureia e a animal uma maior conversão à síntese proteica muscular. Ou seja, você absorve menos a proteína vegetal em comparação ao animal, porque você produz mais ureia com a proteína vegetal. Onde é que entra isso? A discussão foi feita antes com relação a aminoácidos limitantes. Né? Eu tenho que, se eu trabalho com clientes vegetarianos, o que a gente pode pensar? Avaliar o produto que ele está consumindo, de repente inserir uma leucina, lisina, metionina, que são os aminoácidos que a gente não encontra, que a gente precisa fechar para fazer uma proteína de alto valor biológico. Essa informação é muito interessante pelo seguinte, e ela nos gera uma discussão nova, que de repente a gente deixa para 2016, né? Já vou deixar o gancho, pelo seguinte, a gente aprendeu na faculdade que o PDCAS é o grau dos aminoácidos, a qualidade do aminoácido que você digere, ele é calculado a partir desse PDCAS. Só que tem o seguinte, olha só o que é interessante aqui. O PDCAS da carne é 0,92 e o PDCAS da soja é 0,91. Eles são extremamente semelhantes. Mas, por essas referências, se você colocar quantidades isonitrogênicas de soja e de whey, a absorção da proteína animal é melhor do que a vegetal. Eu tenho que aumentar a quantidade. Existe uma outra referência um pouco mais antiga, 2011, 10, que ela trabalha com proteína de arroz. E ela mostra que para 25 gramas de whey protein precisa de 40 de arroz. Para ter o mesmo perfil de leucina.
Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Muitas vezes a discussão nova não é o PDCAS propriamente dito, mas sim a diferença pelos aminoácidos essenciais. O aminograma do produto é diferente. Então, qual é o nosso próximo passo? Qual é o nosso upgrade como nutricionista? Pegar o produto e cobrar da empresa com o aminograma dele. Que muitas vezes, na maioria das vezes, não vem, mas lá no site. Então, use o CRM de vocês, mandem e-mails, cobrem. Você quer que eu use o seu produto? Então, me manda um aminograma, veja se ele funciona, o que eu preciso complementar. Eu não estou dizendo que é certo ou errado ser carnívoro, ser onívoro, ser vegano, ser vegetariano. Mas se você tem um cliente individual, como qualquer individualidade metabólica, você tem que trabalhar em cima disso. Então, o meu cliente é vega. Eu preciso avaliar os déficits, os benefícios e os malefícios. Meu cliente é carnívoro. Eu moro em Porto Alegre atualmente. Cara, lá as pessoas adoram carne, eles são muito carnívoros. Então, eu tenho que avaliar as características deles. Então, isso eu preciso manipular na minha dieta. E eu acho que esse aminograma, se eu estou discutindo aqui no caso que eu estou falando de proteínas de alto valor biológico, e no caso de whey protein e outras proteínas, eu acho que é fundamental para nós. Então, para eu fechar, a ideia que eu quero chamar para a gente prestar atenção, alto valor biológico, todas as refeições, discutir esses tipos para o seu cliente, não é só esse ou só esse, cada um vale para o seu produto, para o seu objetivo. Eu acho que a gente tem que ter apoderamento e saber utilizar os produtos. A diferença entre os vegetais e os animais, de toda essa questão da conversão aqui, eu quero deixar isso como relato para vocês. Para fechar aqui, o último slide, aqui está a ideia da leucina, por isso que muitas vezes ela é um aminoácido que a gente suplementa com cuidado, porque está aqui, né? Eu preciso de 600 gramas de proteína de alto valor biológico para gerar esses 3 gramas de HBV. Isso aqui humanamente é possível de consumir, pelo menos para nós, meros mortais, não para fisiculturistas, quem sabe, enfim. Mas de uma forma geral não é muito adequado. Então muitas vezes isso justifica esta suplementação. Eu volto a dizer, são ótimos suplementos, mas devem ser utilizados com inteligência. As referências estão aqui embaixo depois. É um paper bem tranquilo, ele é download free, não precisa ser pago, só pegar a referência, está disponível na internet para vocês fazerem uma discussão mais aprofundada dessa referência. Certo? Senhores, eu faço um convite, o meu site está ali, Long Nutrição Esportiva. Amanhã eu estou aqui em Copacabana dando um curso. Todas as informações estão ali no site, restam algumas vagas, se vocês quiserem ir lá passear, um curso de 8 horas mais completo, mas estou à disposição de vocês. E não se esqueçam, né? Inspiração 1%, talento é 1% de inspiração, mas 99% de transpiração. Obrigado mais uma vez pela paciência e pelo espaço. Beijo a todos.